Vaticano não é um lugar puro como você pensa. Doing horrible things to children. I was a happy child. I was abused. 2 mortes sem explicação. Cardinal Angelo Becciu faces accusations. Escândalos They can break you. que foram escondidos de você. And they broke me. Uma instituição que é o coração da religião católica e possui uma influência que alcança bilhões de vidas, mas que carrega uma sombra inquietante. E essa história vai revelar como tudo isso é possível. Mas antes, precisamos voltar até a Segunda Guerra Mundial, época em que aconteceu um dos primeiros grandes golpes do Vaticano e a Igreja Católica. Em 1942. Estamos no meio da maior guerra já vista pelo mundo. Tá vendo aquela fumaça lá? Tua família tá saindo de lá, teus avós, teus tios, tua mãe. Chuvas de bombas eram lançadas pelo eixo e pelas forças aliadas. Mas em Roma, o Papa Pio XI estava confinado em seu palácio, longe de todo o caos da guerra. Por outro lado, Hitler já estava começando seu plano sombrio, mas o mais perturbador disso era que o Papa Pio XI já estava ciente de seus planos. O mundo aguardava um discurso condenando as atrocidades cometidas pelo Führer. Sa seule arme, c'est la parole. La seule façon pour un pape de peser sur les événements, c'est de parler. Embora muitos pensassem que o Papa faria um discurso, ele permaneceu quieto. Pio XI a toujours dit, bien avant l'arrivée d'Hitler, qu'il signerait un concordat avec le diable en personne s'il fallait, si c'était nécessaire pour sauver les intérêts de l'Église. Tais interesses foram utilizados. Durante esse tempo, a igreja precisava de financiamento. Dessa forma, ela alugou um dos seus imóveis em Roma a um fabricante de armas, mas para surpresa deles, esse fabricante estava vendendo armas para a Alemanha, ou seja, o Vaticano estava ajudando indiretamente o outro lado. Ao saber dessas informações, o Vaticano tentou negar conhecimento das ações. No entanto, o dano já havia sido feito em sua reputação, e este foi um dos primeiros grandes golpes da história que permeiam o Vaticano e a Igreja Católica. Esse escândalo marcou apenas o começo de um longo caminho de controvérsias financeiras. Um dos principais personagens dessas fraudes é o Banco do Vaticano, um centro de poder que opera nas sombras. Mas o que ninguém esperava era que ele não atuava sozinho. Havia uma outra instituição que causaria um escândalo envolvendo bilhões, conspirações internacionais e 2 mortes que ainda hoje despertam dúvidas. E foi em 1982 que o verdadeiro caos começou. Muitos inscritos me pediram para ensinar o estilo de edição que eu utilizo em meu canal. Dessa forma, eu conversei com o meu editor e ele me disponibilizou um link do seu curso totalmente completo de edição. Então se você quer aprender a fazer edições nesse estilo, a maior parte de sua infância e adolescência fora do Brasil, morando em países como Alemanha e Suíça, e São Paulo, e adquiriu a sua primeira mina, impressionantemente, a fazer um teste na Rádio Guanabara. E mesmo sendo iniciante, mas quer aprimorar os seus vídeos fazendo uma edição envolvente e diferenciada, então clica no link da descrição, até porque o preço que ele disponibilizou está muito abaixo do mercado. Então não perde essa oportunidade. Agora, vamos voltar aos escândalos sombrios do Vaticano. Foi uma noite tranquila em 1982 que o banqueiro italiano Roberto Calvi estava em fuga. Ele passou a vida inteira trabalhando em um banco chamado Banco Ambrosiano. Esse banco tinha como um dos seus principais clientes o Vaticano. Mas agora, ele é um fugitivo desesperado tentando escapar dos grandes braços da lei. Um contrabandista italiano providenciou uma viagem de madrugada para a Áustria, passando por diversas cidades, antes de embarcar em um voo particular para Londres. Chegando em Londres, ele começou a se sentir mais seguro, mas ele não sabia o que o destino separava para ele. The body of a missing Italian financier Roberto Calvi, the central figure in a $790 million bank fraud scandal, was found hanging from a London bridge Friday, the police said today. Mr. Calvi, dismissed as head of Italy's second largest private bank, had been missing for 9 days.
The police said a stroller came across his body early Friday, hanging from the scaffolding of Blackfriars Bridge over the Thames River in the heart of London's financial district. Mas esse não seria o único mistério envolvendo grandes nomes financeiros ligados ao Vaticano. A morte de Calvi era apenas a ponta de um iceberg repleto de intrigas, envolvendo organizações poderosas, conspirações globais e conexões sombrias com a máfia. No final da década de 1950, outro homem já havia começado a construir essa teia perigosa. Um traficante financeiro em ascensão procurava uma oportunidade para fazer seu nome, e o nome dele é Michele Sindona. Michele Sindona nasceu em uma família pobre em 1920, mas mesmo quando jovem, Sindona mostrava uma habilidade acima da média com os números. A aptidão dele para a matemática lhe concedeu uma bolsa integral na Universidade de Messina. Mas depois de se graduar, ele se sente preso ao emprego sem saída. Ele sabe que para ficar rico, deve estar disposto a correr riscos que outras pessoas não têm coragem de fazer. Até que Sindona descobre uma habilidade que pode te deixar rico, mas ao mesmo tempo muito arriscada: ajudar pessoas ricas a fugir de impostos, incluindo a máfia. No começo da década de 1950, ele viajou para Nova York e, em 1957, começou a trabalhar administrando os lucros provenientes das vendas de heroína da família Gambido. Sua habilidade em ajudar as pessoas a evitar pagar impostos era uma habilidade altamente desejada pelo Vaticano. Em 1959, o Papa João XXIII queria construir uma casa de repouso chamada Casa Madonina, mas ele queria arrecadar esse dinheiro de uma forma secreta e rápida. Então, ele pede ajuda a Sindona, que consegue arrecadar $2 milhões necessários para o projeto em apenas um dia. No final, trabalhar com Sindona seria um dos piores erros que a igreja cometeria. À medida que a igreja ia ganhando muito dinheiro evitando o pagamento de impostos, o Vaticano estava determinado em fazer grandes coisas, trabalhando com pessoas inteligentes como Sindona e Roberto Calvi. Calvi cresceu em uma família de banqueiros. Desde sua infância, seu pai lhe ensinou que só havia um negócio que valia a pena entrar: o negócio do dinheiro. Ele entendeu que era possível construir fortuna sem ter que criar ou construir nada sozinho, fazendo isso através do networking e movimentações de dinheiro. Em 1960, enquanto trabalhava no Banco Ambrosiano, banco que atendia clientes católicos, Roberto dá um grande avanço em sua carreira quando Sindona o apresenta a Marcinkus, o atual presidente do Banco do Vaticano. Marcinkus era criticado pela sua falta de formação financeira, e para ele, Calvi era a pessoa certa para fazer isso. Na altura, o Banco Ambrosiano e o Banco do Vaticano queriam se envolver em negócios mais agressivos, arriscados e lucrativos. Mas, estando na Itália, eles encontravam muitos regulamentos. Uma forma legítima para contornar essa situação foi criar bancos satélites em outros países com pouca ou nenhuma regulamentação. Calvi então decide fazer uma parceria com Sindona e eles fundam o Cisalpine Overseas Bank, nas Bahamas. Esse banco serviria como laranja para desviar secretamente o dinheiro do Vaticano e utilizá-lo para entrar no mercado global, principalmente no mercado americano. The Lowe's Corporation announced yesterday that it had sold a block of 1 million shares of the Franklin New York Corporation, the parent company of the $3.3 billion Franklin National Bank, to Fasco International Holdings, AG, which is wholly owned by Michele Sindona. Nesse momento, Michele Sindona passou de um simples advogado italiano a magnata do setor bancário da América. Em poucos anos, Calvi e Sindona cresceram seu império da maneira mais rápida possível. Com a proteção e o apoio do Banco do Vaticano, ninguém podia tocá-los. Mas havia uma única exceção. A comando do Franklin National Bank, Sindona começava a se envolver em negociações arriscadas de câmbio. The outflow of deposits from the Franklin National Bank increased somewhat during the week ended Wednesday. As a result, the bank has now lost nearly 24% of its deposits since its troubles first came to light on May 10th. Sindona foi responsável pela maior falência bancária da história, fazendo com que o banco fosse para as mãos do governo. Mas em 1970, seu mundo entraria em colapso. As autoridades italianas liquidaram todos seus bens na Itália e procuravam a extradição de Sindona dos Estados Unidos.
E com o colapso do Franklin National Bank, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos pretende indiciar Sindona. Com todo o colapso do Império de Sindona, um homem vê a oportunidade de explorar e lucrar com toda a situação. Calvi reivindicou todas as ações de Sindona de todas as empresas de fachada e banco satélite, se tornando o maior acionista de todas as empresas. Com Sindona preso, os negócios internacionais do Vaticano estão nas mãos de Calvi. Mesmo desesperado, Sindona não pretende recuar contra seu ex-parceiro e começa a ameaçá-lo e tentar chantageá-lo. Sindona tenta forçar Calvi a dar suporte financeiro para cobrir seus crescentes custos legais e apoiá-lo em esquemas fraudulentos. E claro, sob pressão, Calvi cede, desviando mais de $500 mil para a conta de Sindona. Mas para ele, essa quantia não era suficiente. Calvi se recusa a pagar, e Sindona avisa o jornalista sobre as contas bancárias secretas de Calvi na Suíça, levando a um enorme escândalo público jurídico. Durante 3 anos, Calvi tenta lutar para manter seu império em pé, porém, ele estava desmoronando. Em 1982, Calvi percebe que seus esquemas financeiros não poderiam mais ser sustentados. Na noite de 10 de junho, ele decide fugir da Itália para Londres, até que o pior aconteceu. The body of a missing Italian financier, Roberto Calvi, the central figure in a $790 million bank fraud scandal, was found hanging from a London bridge Friday, the police said today. Sua morte ainda permanece uma incógnita. Será que foi um daqueles que uma vez lhe ofereceram proteção? Ou pior, o mataram para silenciar as suas confissões? A possibilidade mais sombria é a máfia. Calvi era o gestor financeiro, lavando grandes quantidades de dinheiro através do Banco Ambrosiano. Mas trabalhar para a máfia apresentava um risco enorme. Sua morte, organizada de maneira que parecesse uma execução pública sob uma ponte, parecia mais com o assassinato da máfia, uma mensagem explícita a todos. No final, o Vaticano afirma que foi um erro trabalhar com Calvi, mas nega qualquer atividade em relação à sua morte. A igreja concorda em pagar $244 milhões em um acordo legal envolvendo o Banco Ambrosiano. O escândalo público foi um grande golpe para a igreja, acarretando em diversos católicos do mundo inteiro, diminuindo as suas contribuições devido à má gestão do dinheiro, levando a um déficit de orçamento entre 1984 a 1985. Após a morte de Calvi, Sindona luta arduamente para não ser extraditado para a Itália. Ele sabe que isso poderia ser uma sentença de morte. Mas em 30 de março de 1985, as autoridades italianas extraditaram com sucesso Michele Sindona. Seu maior medo se tornou realidade. Michele Sindona, one of Italy's most successful financiers, whose empire collapsed amid charges of fraud and murder, died today in a Voghera hospital of cyanide poisoning. Inúmeras fraudes financeiras foram cometidas pelo Vaticano, mas uma pergunta que fica na cabeça é: como tudo isso é possível? Para responder isso, o Dr. Taylor Marshall pode explicar de uma maneira simples de entender. And what if there were a bank on earth that belonged to a micro nation that was not regulated by the EU, that was not regulated or audited by anyone on the outside? Well, there is that bank in the world, and that bank is called the Vatican Bank, because you can legitimize illegitimate money. And that's why the Vatican Bank has had a problem of scandals almost every 5 to 10 years since the 1960s. Mas os problemas do Vaticano não se limitam às finanças. Há algo mais devastador que mancha sua história. Escândalos que colocam em xeque não apenas o poder, mas a moralidade da instituição. E esses escândalos são muito mais perturbadores do que você imagina. I was a happy child. I was an artist. At one point in the day, Father Effinger said he needed help in the church with candles, where he assaulted me for a period of time. Then I just sort of erupted and I just blurted out. I was abused. Nos Estados Unidos, 16 mil pessoas já apresentaram queixa por abuso sexual contra padres católicos. Sobreviventes de abusos reúnem-se para serem ouvidos, exigindo justiça e mudança. Mas infelizmente, são sons de gritos sem voz.
E o mais perturbador de tudo isso é que os abusadores não estavam sozinhos. Para isso, preciso te mostrar o relato de Joey Psitelli, homem que viveu na pele esses abusos. We were going to play pool, and the priest, who's the vice principal, he sat down at the bench, and he said, "You shoot," and I said, "Okay," and I shot the ball, and I turned around and told him, "It's your turn," and I looked at him, and he was sitting there masturbating, and I remember I turned all red, I started sweating, the hair on my neck was standing up, and I just stood there frozen. I didn't know what to do. And he said, "Keep playing now, I want to watch you." And then I turned around and the head of the boys club, Brother Sal, was watching this, and he just stood there watching. He did nothing. Para lidar com a situação, Joey desenhou os momentos que ele viveu. Um pesadelo que se tornaria muito pior. One day he cornered me on the stairs and started molesting me and told me to get upstairs to the all-purpose room on the third floor of the school. And he dragged me into the room and attacked me, and I was raped. And I passed out and blacked out while that happened. And I just totally lost sense of what happened after he started attacking me. Como qualquer outra pessoa, Joey reportou o que havia acontecido, mas de praxe, ele foi ameaçado. The principal of the school, Father Bernard DeBenny, who's now a convicted molester, told me that he was going to kick me out of school and fire my mother from the cafeteria because I have a big mouth. Os abusadores lutaram contra o processo de Joey. Em um desses documentos judiciais, revela uma das maiores indignações já vistas. No documento, Padre Stephen Whelan relata que se masturbar na frente de um estudante de 14 a 15 anos é aceitável se for considerado engraçado. Essa não foi a primeira vez que um padre acobertou um crime grotesco como esse. Mas fica a pergunta, o que acontece com aqueles que denunciam tais atos como este? They can break you, and they broke me. So yes, I had to leave because I'm like a kind of danger. Otherwise, I don't know what would have happened to those victims. It's always the system. Move that person to another place and we'll see. E o sistema, meu amigo, sempre dá um jeito para não punir quem está lá dentro. Padre Luke Delft, pedófilo condenado, está entre a congregação. Mesmo após todos os seus atos, ele aceita o Santíssimo Sacramento. O homem em questão é o diretor de Caritas na República Centro-Africana, que continua se aproveitando dos mais fracos. Sua missão era proteger os mais vulneráveis, em um país em que precisava de muita ajuda educacional, mas para ele, esse era o lugar perfeito para seus atos. Nesse lugar, ele continuou abusando de crianças e quando confrontado, essa foi a sua resposta. You've nothing to say? No. It doesn't disturb you to hear that children said this about you? No. That's one of the greatest challenges, what to do with abusers. We have to move them to another place. Os fatos já não deixam dúvidas. Onde quer que estejam, continuam perpetuando seus atos infames. Com este documentário, meu propósito é claro: abrir seus olhos para os sistemas ocultos que operam em todos os cantos do mundo. Sistemas que escondem verdades capazes de impactar profundamente sua vida e a vida daqueles que você ama. Quero que você questione tudo ao seu redor, pois nem tudo que nos dizem é como parece ser. Até porque, se o centro da maior religião do mundo, que deveria simbolizar pureza e esperança, está manchado por escândalos e crimes inimagináveis, o que esperar de um lugar onde a injustiça e a corrupção são regras e não exceção? A verdade está aí, à espera de quem tenha coragem para enxergá-la. E eu te deixo uma reflexão. Eu estava falando do Vaticano ou do Brasil? Aqui é o Gabs e que a verdade seja dita.